Meus irmãos, vamos iniciar, o nosso devocional, o estudo da palavra do Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus e também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Convido aqueles que puderem estar de pé. Vamos iniciar com uma oração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, é com muita alegria que aqui estamos, pois se estamos aqui, somos resultados de um milagre, que foi a cruz de Cristo que nos resgatou. O sangue vertido naquela cruz nos trouxe a certeza da salvação. E durante todo o transcorrer do louvor, do estudo que será ministrado, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, conhecimento, nos dar consciência do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Abençoa todos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet, que possamos juntos, no mesmo propósito, louvar e engrandecer o Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos alcançou pelo seu amor, pelo seu cuidado. Bendito seja o Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queridos irmãos, amigos, a todos a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Amém? A todos os irmãos que nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube, desejamos que todos sejam grandemente abençoados neste nosso encontro devocional. Nós vamos propor hoje uma reflexão a partir do que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. Isso está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas. Se vocês quiserem, os que estão presentes aqui, eu os convido a abrir, então, a epístola do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, porque vai ser a partir do que Paulo escreveu que nós vamos propor aqui uma reflexão. Nós vamos esperar alguns instantes, até que os irmãos abram aí as suas Bíblias e os que estão em casa também. Enquanto isso, eu convido os pastores a se assentarem aqui nessa nossa mesa do devocional. E aí nós esperamos que todos vocês em casa se sintam sentados aqui conosco. E vocês que estão presentes também, fiquem à vontade, podem permanecer assentados. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler aí alguns versículos, a partir vamos ler apenas o versículo 6 e 7, e o 8 também eu acho que é muito interessante, para a gente começar a conversar um pouco. Ou melhor, do 6 em diante, tá bom? A gente lê alguma coisa, e se for necessário a gente para, lê mais um pouquinho, e assim a gente vai seguindo. Amém? Os irmãos que estão ligados aí no YouTube, a gente está com o aplicativo ligado aqui, para a gente ter essa participação de vocês, esse feedback, de maneira que se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Se tiver, por exemplo, a imagem não estiver legal, ou o som, vocês não estiverem ouvindo da maneira mais correta, podem manifestar aí. Nós temos uma equipe de irmãos aqui, cuidando dessa transmissão. Muito bem, sendo assim, eu proponho a leitura na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Diz assim o texto bíblico: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que recebestes,
seja anátema. Ainda o verso 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Muito bem, somente até aí, pastores, me parecem que o apóstolo Paulo, logo no início da carta, ele procurou ir direto ao assunto, né? A gente percebe que nos primeiros versículos, irmãos e os pastores aqui presentes no devocional, o apóstolo Paulo ele faz meio que uma defesa do seu apostolado, né? Então, nos primeiros versículos, a gente não leu aqui, mas vale a pena a gente mencionar, por exemplo, o capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo vai iniciar assim: Paulo, apóstolo, é uma afirmação, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Então a gente percebe, pastores e irmãos, que logo de cara, por assim dizer, o apóstolo Paulo, ele inicia a carta aos irmãos da Galácia, fazendo uma defesa ao seu apostolado, e logo depois dessa inicial, ele entra de forma muito direta, de forma muito veemente, falando a respeito do que ele estava sabendo a respeito dos irmãos da Galácia, de maneira que ele afirma que aqueles irmãos estavam sendo persuadidos por alguém, estavam sendo seduzidos por alguém. Ele usa no capítulo 3, verso 1, a expressão fascinados por alguém ou por algum tipo de ensino. Pastor Maurício, antes de mais nada, a paz do Senhor, os irmãos aqui, que estão aqui na igreja, os que estão ouvindo também. Eu gostaria de fazer um comentário já dessa primeira observação que você fez. Ótimo. Que é desse primeiro versículo, Gálatas 1:1, onde se tem a impressão, e de fato é isso, Paulo está fazendo uma defesa, ou ele estaria justificando que ele é apóstolo de Cristo. Por isso ele começa no versículo 1, do capítulo 1, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Isso tem um motivo. Não só nessa carta aos Gálatas, mas nas demais cartas que Paulo escreve a igrejas. Você vai ver isso aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios. Paulo está sempre dizendo que ele é apóstolo da parte de Cristo, o apóstolo da parte de Deus. Por quê? Porque os judeus que se convertiam ao cristianismo e que entendiam que o cristianismo não era, nem se convertia ao cristianismo, se convertia ao evangelho. Tem que fazer essa correção, que evangelho é diferente de cristianismo. Outra hora a gente fala sobre isso. Então a conversão é ao evangelho. Então judeus que se convertiam ao evangelho, lá pelas tantas, e era basicamente judeus que estavam em Jerusalém, eles passavam a compreender que a salvação não era só pela graça, não era só por Cristo, mas eles compreendiam que você teria que ter Cristo, mas ainda assim guardar as leis de Moisés. Basicamente, guardar as leis de Moisés significa dizer que eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que guardar toda aquela dieta, né, aquele cardápio que os judeus tinham do que pode e do que não pode comer, e eles tinham que circuncidar os filhos. Então, basicamente, eram essas três coisas: os dias, né, festas, o cardápio e a circuncisão. Então eles tinham que fazer isso. Então não era só Cristo salvo, não é só a graça. Você tem Cristo, mas tem que guardar as leis também. Então esses judaizantes, eram assim que eram conhecidos, é assim que se conhece esse grupo, eles iam às igrejas onde Paulo estava, onde Paulo havia iniciado o evangelho, a pregação do evangelho, e lá eles diziam: olha, o que Paulo ensinou a vocês não é o suficiente. Aliás, Paulo nem é apóstolo, e é por isso que ele escreve as cartas dizendo: eu, Paulo, apóstolo da parte de Cristo. Aqui ele diz, não da parte de homens, porque esses judaizantes, para poder inserir
a lei junto com a graça nas igrejas, a primeira coisa que eles faziam era desqualificar Paulo enquanto apóstolo. Não seria possível chegar lá e dizer assim: olha, vocês têm que guardar a lei também, simplesmente dizer isso. Eles tinham que desqualificar quem tinha pregado a mensagem da graça, porque essa era uma acusação que os judeus faziam, os judaizantes faziam a Paulo, e os judeus também, de que, quando eu falo judaizante, eu estou falando cristãos que guardavam a lei, era graça e mais lei, faziam essa mistura. Então, uma das acusações que eles faziam a Paulo era de que a mensagem da graça, ela é uma mensagem libertina. Por quê? Porque eles consideravam que a pessoa, para servir a Deus ou para agradar a Deus, como era a concepção deles, e eles foram ensinados, instruídos nisso durante mais de 1.500 anos na ocasião, 1.500 anos aproximadamente aprendendo sobre lei. Então a pessoa tem que ter regras. Isso você pode, isso você não pode. Tem que guardar o sábado, tem que guardar o dia, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E não só as leis de Moisés, porque as leis depois elas foram sendo, de certa forma, desdobradas em tradições. Então, por exemplo, quantos passos você pode dar num dia de sábado? Chegava a esse nível de definir, pastor Amarildo, quantos passos a pessoa poderia dar no dia de sábado. Ela tinha que lavar as mãos não sei quantas vezes antes de comer. Foi uma questão que Jesus ele enfrentou duramente, que era a tradição dos antigos, a tradição dos anciãos. Então eram muitas leis, muitas regras criadas para os judeus, para aqueles que estavam no judaísmo. Agora, na graça, Paulo não chegava lá com um caderninho de anotações dizendo: isso pode, isso não pode. Você não pode ter barba ou pode ter barba. Você não pode cortar o cabelo assim, não pode cortar o cabelo assado. Você pode ter calça comprida, não pode ter calça comprida. Percebe? O tipo de roupa que você percebe, tem que pregar de gravata, não pode pregar de gravata, tem que ser de terno, tem que ser sem terno. Paulo não tinha esse escopo de regras, de requisitos para as igrejas. Ele pregava a graça. E o espírito do evangelho na vida da pessoa é que dá a ela consciência daquilo que é e que não é. É pelo espírito. O espírito vai te conscientizando, vai te dando todo o equilíbrio, é uma maturidade que o crente vai ter com Deus. Então Paulo ele pregava esse evangelho, onde a pessoa alcançada pela graça de Cristo, por consciência e compreensão do evangelho, ele começa na infância da fé e vai amadurecendo até ser homem espiritual, mulher espiritual, equilibrado, sabendo os limites, não por imposição, por um livro de regras, mas sabendo os limites pela operação do Espírito na vida dele. Perfeito. Então não era que Paulo pregava um evangelho libertino, muito pelo contrário. A mensagem da graça, ela traz muito mais responsabilidade àquele que a compreende. Mas, já vou encerrar essa parte, pastor Maurício. Mas esses judeus chegavam nas igrejas e diziam: olha, o que Paulo está pregando para vocês, essa mensagem de salvação, sem regras, sem cercas, sem doutrinações, isso aí não existe. Aliás, Paulo não é nem apóstolo. E aí desqualificavam Paulo. Para desqualificar a mensagem que ele estava pregando, tinham que desqualificar Paulo enquanto apóstolo. E diziam assim: Paulo não é apóstolo, ele não andou com Jesus. Era essa acusação. Ele não frequentou a escola apostólica de Jerusalém, porque Paulo não era um dos 12, não conviveu lá em Jerusalém. Então, quando eles diziam isso, estavam desqualificando Paulo enquanto apóstolo e automaticamente assim desqualificariam a mensagem que ele estava pregando. Então, nesse primeiro versículo, eu falei tudo isso para você entender esse primeiro versículo, que também vai te dar entendimento em muitas outras cartas de Paulo. Então, nesse primeiro versículo, Paulo já começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Então ele está mostrando que ele não era apóstolo porque foi feito apóstolo por alguém. Ele foi feito apóstolo por Cristo. E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência da carta. Mas essa abordagem é importante, pastor Maurício. Agora quero fazer uma aplicação prática aqui, porque há grupos evangélicos que têm exatamente o mesmo sistema, as mesmas estratégias da desqualificação de alguém que do meio deles saem. Por exemplo, se você faz parte de um grupo evangélico e por algum motivo você sai, olha, você faz parte aqui, pastor Maurício, da igreja cristã Comunidade da Graça. Aí se você sair daqui, aí eu vou ter que, de alguma forma, desqualificar você enquanto pastor. Vou dizer assim: pastor Maurício não é pastor, ele não está mais aqui.
Pastor Maurício não é pastor. Ele era pastor se ele estivesse aqui. Saiu daqui, não é pastor, porque ele tinha que estar aqui para ser pastor. Então é a mesma estratégia. E vale dizer, Jordilton, com base nessa comparação, que de fato isso acontece. Geralmente esse grupo judaizante, a grande maioria, eles faziam parte dos então conhecidos fariseus, que na verdade era o principal grupo ligado à religião judaica. E Paulo, ele era fariseu, exatamente porque Paulo havia abandonado o farisaísmo, né? E agora ele havia se tornado uma outra pessoa, com uma mensagem diferente, com um entendimento de evangelho diferente. Exatamente por isso, esse grupo judaizante, eles se utilizavam dessa estratégia para diminuir Paulo, para tornar a mensagem diminutiva, de maneira que as pessoas não ouvissem mais ele. Exatamente, ou aqueles que ouviram passassem agora a ouvir esses judaizantes, né? Esses judeus que supostamente teriam se convertido ao evangelho. Muito bem, pastor Jordilton e Amarildo e demais irmãos. Então eu gostaria então de alguma forma tentar fazer com que a mente dos irmãos e dos que estão nos ouvindo, de alguma forma vocês possam construir a estrutura da carta aos Gálatas, de maneira que a coisa vai ficar mais entendida, né? Então a gente entende que inicialmente Paulo, ele inicia a carta fazendo uma defesa do seu apostolado, e a gente vê que essa defesa de Paulo, ela percorre aí os 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas, né? Ele vai dizer por que ele é apóstolo, né? Perfeitamente. A gente vai ver nos 2 primeiros capítulos algumas coisas que foram escritas por Paulo, né? Exatamente para fazer essa defesa do apostolado e mostrar quem ele era e, por exemplo, de onde ele saiu. Ele vai contar da sua experiência, de onde ele estava, de onde Deus havia tirado, como se deu a experiência dele. E é interessante, pastor Maurício, que aqui, nesse caso da carta aos Gálatas, Gálatas não era uma igreja. Era uma região, né? Era uma região, então eram pelo menos 4 igrejas que estavam compreendidas nessa região da Galácia. Então, percebam que era um ataque que estava sendo feito a Paulo, não era só numa igreja. Eram várias igrejas que Paulo havia inclusive iniciado. Foi ele quem edificou essas igrejas, foi ele quem lançou as bases nessas igrejas na região da Galácia, e essa turma estava lá agora para desqualificar Paulo. Então, só mostrando que era um ataque generalizado que se era feito a Paulo para desqualificá-lo como apóstolo e como mensagem. Amarildo, deixa eu só concluir essa construção de entendimento e você já fala. Então, a gente vai ver, irmãos, que nos 2 primeiros capítulos, basicamente Paulo faz essa defesa, com alguns detalhes que vale a pena depois vocês lerem em casa, e vocês vão compreender o que a gente está falando. E então ele parte fazendo uma defesa do evangelho da graça de Cristo, de maneira que ele vai explicar nos capítulos 3 e 4, que a graça que se manifestou através do evangelho, ela isenta o homem da lei, do cumprimento da lei, que é exatamente o que foi explicado inicialmente aqui pelo pastor Jordilton, mostrando que agora, estando aqueles irmãos debaixo da graça e tendo conhecido o evangelho de Cristo, aqueles irmãos, eles eram isentos de cumprir a lei, porque a lei, ele vai explicar que a lei apontava para Cristo, e vindo Cristo, se manifestando Cristo, o homem já não estava mais debaixo da tutela da lei, tendo que obedecer à lei. Isso nos capítulos 3 e 4. No capítulo 5, a gente vai ver Paulo escrevendo, por exemplo, a respeito da liberdade que o evangelho da graça havia proposto aos irmãos, conduzido os irmãos àquela liberdade, de maneira que eles não precisavam mais permanecer debaixo do jugo proposto pela lei. E aí por diante, ele vai falar no capítulo 6 dos frutos do Espírito e da operação do Espírito Santo. Mas vamos lá, propositalmente, Jordilton e Amarildo e irmãos, eu fiz questão de ler esses versículos, porque percebam que é quase uma expressão paradoxal usada por Paulo aqui. Acho que o pastor Amarildo quer falar alguma coisa antes disso. Desculpa, vamos lá. Não, aproveitar que nós estamos, né, nesse raciocínio, eu observo aqui, diante do que os pastores, né, comentaram, que essa desqualificação em relação ao apostolado de Paulo,
tinha o objetivo principal de desqualificar o evangelho da graça, que estava sendo trazido por Paulo. O ataque era a mensagem, o evangelho da graça, né? Perfeito. Então eles usavam o ataque à pessoa daquele que a estava transmitindo. Se nós observarmos, Jesus ele passou por isso também. Que a mensagem de Jesus, Paulo está pregando a mesma mensagem de Jesus, do evangelho da graça. E Jesus sofreu dos fariseus, né, dos doutores da lei, a mesma oposição. E hoje também nos nossos dias, como bem disse o pastor Jordilto, o pastor Maurício, as coisas não mudaram, né? Ainda existem essas castas religiosas, né, que não querem se submeter ao verdadeiro, né, evangelho da graça e se cercam, né, de pseudas revelações, de ensinos que não coadunam com a palavra, né, criam suas próprias doutrinas e tentam desqualificar, pastores, aquilo que é a essência do evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, que não imputa nenhum jugo, nenhum peso, pois isso tudo Cristo já tirou, já levou sobre ele na cruz do Calvário. Perfeitamente, isso é muito comum a gente se deparar com estas coisas, com estas práticas religiosas nos dias de hoje, o que acaba confundindo muita gente, tá? Muita gente acaba sendo confundida por isso. Mas eu ia dizendo, irmãos, amigos, e aí eu os convido a prestar atenção, porque propositalmente eu acabei lendo aqui no início da carta escrita por Paulo, logo nos primeiros versos do capítulo 1, uma expressão quase que paradoxal, né? Quase que difícil de entender, né? Utilizada por Paulo para falar do que estava acontecendo lá. É claro que a carta, a gente vai perceber que o principal objetivo de defesa, vamos dizer assim, por parte de Paulo, era tratar a respeito dos judaizantes mesmo, daquela turma ligada à religião judaica, aos fariseus, à lei de Moisés, que queriam convencer e fascinar as pessoas de que apenas o evangelho não era suficiente, ou Cristo não era suficiente. Mas percebam, e aí eu quero convidá-los a comentar sobre isso, e convido você a prestar atenção nesse detalhe desses versos que eu vou ler de novo. Pastores, maravilho-me, verso 6, de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Então vejam que expressão quase que paradoxal, considerando a língua portuguesa. Maravilho-me de que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho que não é outro, outro que não é outro. Muito bem. Pastor Maurício, antes da gente falar do outro que não é outro, que você vai explicar isso, a gente vai explicar isso aqui, mas eu quero me deter primeiro, irmãos, nessa expressão que Paulo usa. Ele de fato está maravilhado, ele está impressionado como que aquelas igrejas recém-nascidas, era a igreja em Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, esqueci a outra, pelo menos 4, depois a gente lembra aqui e fala para os irmãos. Mas como que aquelas igrejas recém-nascidas em Paulo, que receberam o evangelho por graça, que compreenderam o evangelho, agora eles estavam sendo fascinados, ou eles estavam sendo seduzidos a viver uma experiência onde não era só a graça, só o evangelho, mas era o evangelho mais lei, evangelho mais alguma coisa, percebe? Como que isso acontece tão rapidamente? E eu estou chamando a atenção para isso, para mostrar aos irmãos, e isso a gente fala com pesar e com sinceridade, é que normalmente todo grupo, toda experiência religiosa que se inicia com sinceridade, com amor, com desejo de servir a Deus. Por exemplo, essa igreja iniciou com esse objetivo: nós queremos viver a experiência do evangelho, a liberdade do evangelho, como os irmãos têm compreendido, como nós temos feito aqui, viver a graça, como nós temos pregado aqui, buscado compreender e transmitir aos irmãos. Só que, para sair desse evangelho da graça para outro, é rápido. Maravilho-me de que tão depressa. Então você tem um grupo com uma experiência religiosa hoje, ou com uma experiência com o evangelho,
com o Espírito Santo, com batismo com o Espírito Santo, com dons espirituais, se for o caso, com o entendimento da palavra, que começa com uma experiência sincera e maravilhosa. Ninguém tem dúvida de que Deus fez isso, mas o problema está em que, por vezes, tão depressa, há uma guinada, se muda o curso, quando começa a se compreender que o Evangelho simplesmente não é suficiente, você tem que acrescentar alguma coisa. Então, é o Evangelho que vai além do que Paulo ensinou, que ele está dizendo aqui. Portanto, eu queria, pastor Maurício, só nesse início, antes da gente falar do outro Evangelho que não é outro, mostrar isso aqui, as experiências de grupos religiosos, de diversos grupos que surgem e que surgiram no passado e que vão surgir. Normalmente isso se inicia com sinceridade, com verdade, não há dúvida. O problema é que você pode anoitecer numa experiência de evangelho de graça e amanhecer no evangelho misturado, e se é evangelho misturado, já não é mais evangelho, já não é mais graça. E falo com pesar, como disse no início, é porque nós temos percebido isso ao longo da nossa experiência, da nossa vida. Um grupo que começou com muitas experiências e tal, e daqui a pouco descambou, mudou para outro lado. Isso é triste, mas é realidade. Isso acontece, pode acontecer e vai continuar acontecendo na história da igreja. Então, mudar, sair da graça, pastor Maurício, é alguma coisa que pode acontecer muito depressa. Muito rápido, né? Muito rápido. As pessoas, às vezes sem perceber, elas acabam sendo fascinadas e seduzidas por outro tipo de evangelho, que não é o evangelho de Cristo, né? E que não tem Cristo como o fundamento, né? Como a pedra de esquina, como a pedra angular. Isso é muito comum, né? E a gente certamente vai falar disso um pouco mais à frente, porque Paulo acaba falando de evangelho que possa ser anunciado por um anjo, né? A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas essa expressão quase que paradoxal usada por Paulo, o outro evangelho que na verdade não é outro, passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, está escrito assim, né? O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. De fato, pastores e irmãos, à luz do vernáculo brasileiro, que é o português, fica difícil a gente compreender o que de fato Paulo estava querendo dizer. Porque em se tratando da língua portuguesa, quando você se utiliza da expressão outro, é outro mesmo, né? Então é outra pessoa, outro carro, outro apartamento, outro é outro de fato, né? Mas em se tratando da língua original, da qual foi escrita a carta aos Gálatas, que era a língua grega, a expressão outro na língua grega, ela é utilizada de duas formas. O outro, ele pode também se tratar de alguém que é da mesma natureza que eu sou, da mesma origem que eu sou. Por exemplo, quando Jesus, em João 13 ou 14, não me lembro, ele foi falar a respeito do Consolador, do Espírito Santo, vocês devem se lembrar que Jesus disse assim: eu enviarei outro Consolador. Estão lembrados? O outro naquela ocasião era a mesma expressão do grego utilizada por Paulo. Então o outro Consolador era o outro da mesma fonte, da mesma natureza, da mesma origem. Mas também na língua grega, e aí o pastor Jordilto, ele é melhor de memória para lembrar dessas expressões, e eu confesso que eu só me lembro de halos, né? A outra eu não me lembro. Mas também na língua grega, héteros, né? Na língua grega, outro é outro também distinto, é outro que não é da mesma natureza. Então, quando ele começa dizendo: estou maravilhado que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho, esse outro é héteros, é outro que não é da mesma natureza, é outro que não é da mesma origem. É outro diferente. É outro diferente, que não tem a mesma essência, a mesma pregação, o mesmo entendimento, que na verdade não é outro, que é halos, que é outro da mesma origem, como o outro Consolador. Pastor Maurício, deixa eu só tentar fazer um exercício com os irmãos aqui.
o que o pastor Maurício está dizendo, é que Paulo, quando falou passasse para outro evangelho, ele usou a palavra héteros, o qual não é outro, agora ele usou a palavra halos. Então a leitura, eu vou fazer a leitura aqui de novo e vou usar as duas palavras no grego para os irmãos perceberem que ele usou, sem falar grego, só no português mesmo, né? Então ele está falando assim, lá no versículo 6, Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para héteros evangelho, o qual não é halos evangelho, não tem evangelho aqui, eu estou colocando, o qual não é halos evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Percebem? Passastes para héteros evangelho, o qual não é halos, entre aspas aí, evangelho. Então ele usou essas duas palavras. Porque o que ele estava dizendo é que eles passaram para um héteros evangelho, ou seja, um evangelho diferente daquele que ele tinha pregado. Porque qual era o evangelho que Paulo tinha pregado? Era esse da graça, onde a graça é suficiente. Mas eles passaram para outro evangelho que não é héteros, e ele coloca assim, o qual não é halos. Passaste para outro evangelho, para um evangelho diferente, o qual não é halos, não é um evangelho igual, da mesma essência que eu vos ensinei. Então, fazendo essa troca de novo, vou fazer a leitura de novo. Então vamos lá. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente daquele que eu vos ensinei quando estive convosco iniciando a igreja. O qual, esse evangelho, não é um evangelho halos, não é um evangelho igual ao que eu vos ensinei. Esse que estão aí agora ensinando a vocês e me desqualificando enquanto apóstolo e desqualificando a mensagem que eu preguei, essa mensagem, esse evangelho, não é um halos evangelho, não é um evangelho como o que eu vos ensinei. Mas há alguns que estão aí, judaizantes, que estão inquietando vocês, querem transtornar o evangelho de Cristo, querem transformar o evangelho genuíno que eu vos preguei e vos ensinei. Era isso que ele estava dizendo, só trocando as palavras para os irmãos entenderem. Aí, sobre isso, tem um monte de coisa que pode ser dita. Pois é, eu espero que agora os irmãos tenham entendido, eu acho que ficou bem claro o que de fato Paulo quis explicar e mostrar aos irmãos. E eu acredito que nesse momento em que a compreensão do que ele quis dizer já sentou no nosso coração, ou seja, a gente já sabe o que de fato ele quis dizer, a gente consegue, com muita tranquilidade, transferir aquela compreensão e o que de fato eles estavam vivendo para os dias de hoje. Então a pergunta, eu acredito, pastores, que se tem que fazer nessa hora é: qual evangelho você nesse momento está vivendo? Qual evangelho está te fascinando? Qual evangelho está te conquistando? É o evangelho de Cristo? Se for é o halos evangelho ou o héteros evangelho? É o halos ou héteros. Se for o evangelho de Cristo, veja bem, Cristo precisa ser a referência daquilo que você está vivendo. E Cristo como centro, como referência, como pedra de esquina, só se consegue interpretar isso e decifrar, pastores, olhando para Cristo. E isso é muito interessante falar disso, porque eu percebo, e não sei se é a mesma percepção que vocês têm, eu percebo que é muito comum, no meio cristão de uma forma geral, as pessoas, elas consideram Cristo como um personagem, pastor Jodilton. Assim como Salomão é personagem, assim como Davi é personagem, assim como José é personagem. Cristo não é Deus, Cristo não é o centro de tudo, Cristo não é a exata expressão do ser de Deus, Cristo não traz consigo os segredos de Deus. Cristo virou um personagem, e não por acaso, como Cristo é personagem, você pode ensinar evangelho aonde quiser. Por exemplo, as pessoas ensinam o evangelho em Davi. É possível? Não é possível, porque evangelho só se manifesta em Cristo. A gente vai olhar, por exemplo, me permitam aqui, não quero sistematizar o assunto e o ensino, pastores, mas a gente vai olhar, por exemplo, para a carta aos Hebreus. O escritor começa dizendo: olha, antigamente Deus nos falou e falou aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias Deus tem falado pelo Filho, a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, e ponto. Então o evangelho de Cristo só se é possível conhecer em Cristo. Pastor Maurício, deixa eu fazer só uma colocação sobre isso para que ninguém fique confuso. Quando a gente fala só se vive em Cristo, na sua plenitude. Por que eu estou dizendo isso, pastor Maurício? Porque no Velho Testamento você pode ter
nuances do Evangelho, daquilo que Cristo ensinou. Por exemplo, a mesma Bíblia vai dizer que Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. Então você vai ver nuances do Evangelho lá em Abraão. Por exemplo, ele foi justificado pela fé e não pela lei. Ele viveu antes do período da lei mosaica, que foi 500 anos depois dele. Mas ele é chamado de crente Abraão, inclusive, né, na Bíblia. Então, só para mostrar, pastor Maurício, que a gente está falando em termos de plenitude, né? A plenitude do Evangelho está em Cristo. Mas as nuances do Evangelho, você vai ver no Velho Testamento também, nesses personagens. Mas eles não viveram o Evangelho na sua plenitude, porque isso só vai acontecer em Cristo. Esta expressão, inclusive, está aqui nos Gálatas, né, no capítulo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Exato. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, assim, dentro do que você está explicando, é exatamente essa a compreensão. Só uma observação, pastor Maurício, pastor Jordil. Como o pastor Maurício disse, é importante trazermos também para os nossos dias a questão, o Evangelho da graça de Jesus, ele não mudou, ele permanece o mesmo, né? Então, alguns grupos religiosos ao longo da história da igreja, e nos nossos dias também, tentando desqualificar ou diminuir esse Evangelho da graça, eles tentam espiritualizar, né, os cultos, dizendo-se agora assim, detentores de algum acréscimo, né, que não está na Bíblia, mas que foi dado a eles por revelação. Então, o Evangelho da graça ele já está determinado, ele não mudou. O tempo muda, as pessoas mudam, a história muda, mas o Evangelho da graça de Cristo, que foi ratificado na cruz do Calvário, que Paulo está defendendo aqui nas igrejas da Galácia, ele é imutável, porque ele é eterno. Não tem como mudar esse Evangelho. Agora, nós é que precisamos absorver esse entendimento e termos essa consciência do que somente o Evangelho de Cristo, através da sua graça salvífica, né, é que nos vai conduzir ao propósito que Deus tem para todo homem, né, pastores, que é a nossa salvação. Então, o acréscimo, o além da letra, aquilo que as pessoas tentam, né, atribuir a uma revelação nova, isso é contrário àquilo que Jesus ensinou e que Paulo está defendendo aqui, que os cristãos judaizantes estavam tentando introduzir, que somente o Evangelho da graça não era suficiente. Então, você tem que acrescentar, no caso aqui, a guarda da lei, e hoje não, além do Evangelho da graça, você tem que ter também esse entendimento, essa revelação, para que você possa alcançar. Deixa-me fazer aqui uma colocação aos irmãos. As igrejas da Galácia estavam recebendo um héteros evangelho, um evangelho diferente do Paulo, daquilo que Paulo tinha ensinado. O que era esse héteros evangelho? Era a graça mais a guarda da lei. Isso ficou claro para os irmãos aqui. Então, quando se ensina que o Evangelho mais a lei é que salva, então você colocou Jesus, que é a graça, mais a lei, que entre aspas é Moisés, em igualdade. Era o que o pastor Maurício estava dizendo aqui. Jesus é um personagem igual aos outros. Então, o mesmo peso que Jesus tem na história é o mesmo peso que Moisés tem, que Davi tem, ou seja, Jesus é mais um. Isso é um erro. Jesus é maior que Moisés, obviamente, né? É maior que a lei. Então, só para deixar esse registro aqui primeiro. E segundo, quero dizer também aos irmãos, o héteros evangelho, portanto, era a graça mais a lei. Então, você aceitou Jesus, você creu em Jesus, crê que Ele morreu na cruz por você, crê que Ele te salva pela graça, creio, mas eu preciso guardar o sábado para ir para o céu, eu preciso participar das festas de Israel, eu tenho que circuncidar os meus filhos, eu tenho que ver o que eu como e o que eu não como segundo a lei de Moisés. Se eu não fizer essas coisas, eu não sou salvo. Era esse o héteros evangelho. Como esse héteros evangelho, esse evangelho que é além daquilo que Paulo ensinou, além do halos, né, além da graça, como ele se manifesta hoje, que isso é importante para nós aqui. Muito bom. Porque provavelmente os irmãos aqui não estão guardando lei, pelo menos a grande parte dos irmãos que estão nos ouvindo não estão guardando lei. E se você perguntar hoje, a maioria dos crentes, hoje, pastor Maurício, perguntar assim, como que é a salvação? Você pode perguntar, qualquer que seja a denominação dele, qualquer que seja a confissão dele, como é que é a salvação? Ele vai dizer, a salvação é em Jesus, salvação é pela fé, salvação é pela graça. Ninguém discorda disso. Só que isso que é dito, que é verbalizado, você pergunta aqui, eu sou o crente da igreja da montanha, irmão Jordilton, como é que é a salvação? Eu vou dizer, é pela graça.
Qualquer um vai dizer isso. Só que isso é um discurso. É o discurso da boca para fora, porque na prática, eu não sinto, eu não creio e nem tenho segurança nessa salvação. Porque eu digo que a salvação é pela graça, mas eu só tenho segurança dessa salvação se eu fizer tudo que a minha igreja da montanha diz para eu fazer. Então, por exemplo, a salvação é pela graça mas se eu não for à igreja a semana inteira, às 13 horas, se eu não for participar de todas as campanhas, se eu não for a todos os cultos às 3 horas da manhã, se eu não participar de todos os jejuns, se eu não for ao culto todos os dias, como o judeu tinha que ir na sinagoga todo sábado, se eu não for no culto todo dia que tiver culto, ou toda a programação, se eu não fizer todas essas coisas que estão no escopo doutrinário desta igreja, eu não tenho segurança de salvação. E esse é o problema, porque o discurso a graça é suficiente. O que significa isso? Está pago, está consumado. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É tudo isso, é essa segurança, que independe daquilo que eu faça, de cumprir os requisitos da minha igreja, as campanhas, os encontros, os seminários, seja o que for, independe disso. Porque você pode conseguir fazer uma semana, na outra você não consegue. Você jejua 24 horas por dia, 7 dias numa semana, na outra você não consegue. Era para você fazer e você não consegue fazer. E aí você não se sente salvo. É assim que. E aí vem a frustração, a insegurança. Então veja, o discurso eu creio que é pela graça, mas a prática de vida na comunidade evangélica de uma forma geral hoje é uma prática de vida onde se importa esse tipo de legalismo, esse tipo de mistura, esse tipo de héteros evangelho, onde você fala da graça, mas se você não fizer tudo que a sua igreja manda você fazer, com legalismos, com usos e costumes, aí você não é salvo. Percebe? Então, é para isso que os irmãos precisam atentar. É esse héteros evangelho que nós estamos vivendo nos nossos dias. As pessoas falam que creem que é pela graça, mas a prática de vida dele, se ele colocar uma bermuda e for fazer uma caminhada, aqui nós estamos em Vila Velha, tem uma orla de praia que fica daqui, 1000 metros daqui de onde nós estamos. Se ele for ali e fizer uma caminhada de bermuda e alguém vê, ele já não tem mais salvação, ele já se sente, já entra uma paranoia, estou de bermuda e tal, esse tipo de coisa. Se ele tiver de barba, ele não toca na igreja. Se ele tiver de cabelo para cima, ele não toca. Se o cabelo tiver penteado direitinho, ele toca. Essas coisas que são tradições de homens, que são requisitos de homens, que entram dentro do cristianismo como um verdadeiro legalismo, não com as leis de Moisés, mas com a legislação criada no próprio ambiente evangélico, no próprio ambiente cristão, e que são colocadas dentro das igrejas, de forma que se a pessoa não cumprir aquilo que a igreja dele faz, ele não é salvo, ele não participa de todos os eventos da igreja, e ele com isso fica naquela paranoia, acho que essa semana, se Jesus viesse, acho que eu não ia para o céu. Aí por quê? Não, porque essa semana eu tinha que orar 3 horas da manhã a semana inteira, não consegui, só orei 2 dias. Aí ele fica em parafuso. Na outra semana também acho que eu não estou muito preparado para ir para o céu essa semana, porque nessa semana eu tinha que estar na igreja todos os dias orando 2 horas da tarde, e eu só consegui 5 dias. E por aí vai. Ele não consegue atender o que a igreja dele diz para ele fazer, e aí ele não tem segurança da salvação, ele vive essa inconstância, e isso traz angústia, isso traz agonia, isso traz sofrimento, porque ele não crê de fato que o evangelho é graça, não depende de você, já está feito, já está pago. Tudo que você vai fazer agora não é para confirmar a sua salvação. A sua forma de vida agora é porque você é salvo. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. Paulo vai falar sobre isso, pastor Maurício, no capítulo 5, quando ele fala sobre os frutos do Espírito. Quando ele diz assim, os frutos do Espírito são amor, temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade, benignidade. E ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, se o Espírito está na sua vida, como fruto, naturalmente você tem uma forma de vida que faz com que você observe, entre aspas, qualquer tipo de lei. Por exemplo, fruto do Espírito é o amor. Se de fato o amor de Deus está em você, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai ter outro Deus, você não vai levantar falso testemunho. Percebe?
Então, mas você não precisa ficar pensando, opa, não posso roubar porque senão não vou para o céu. Não, simplesmente você não rouba, e isso acontece naturalmente, organicamente, porque o Espírito que está em você, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Evangelho, te faz viver de forma natural, organicamente isso. Mas as pessoas, quando não compreendem isso, não, eu tenho que ir a semana toda cumprir esse rito aqui da minha igreja, eu tenho que ir no encontro, eu não posso faltar culto, eu tenho que dar a contribuição, eu tenho que dar o dízimo, e ele tem que fazer as coisas para ele se sentir salvo. Esse é o problema. Isso é um heteros evangelho. Se é o seu caso, você pode hoje sair do heteros evangelho para o alus evangelho, que é o evangelho genuíno que Paulo pregou, que é o evangelho da graça. Somente uma frase, né? Então podemos dizer que hoje em dia, né, a lei foi substituída pelas circulares. Somente isso. Irmãos, então, pastor Jordilto e pastor Amarildo, irmãos, então a gente pode fazer a seguinte leitura: as leis judaizantes, elas não estão presentes na nossa atualidade e nem faz parte da rotina cristã ou do cristianismo de uma forma geral, não. Mas o que na verdade se importou de lá para os dias de hoje é o espírito da lei. Isso que eu ia falar, é o espírito da lei. E na minha opinião, pastores e irmãos, na maioria das vezes, isso, na minha opinião, tá, irmãos? Isso é utilizado como prerrogativa de domínio das pessoas. Então isso se faz para quê? Na minha opinião, para você ser dono das pessoas, para você ter o domínio das pessoas. E geralmente, a partir da execução do espírito da lei, da intenção da lei, você acaba, percebam, provocando nas pessoas o medo. Então o que é isso? Se você é obrigado a seguir um escopo doutrinário de uma determinada religião e você não cumpre, porque na maioria das vezes é muito difícil, porque se importa o espírito da lei, as pessoas não conseguiam cumprir a lei, era impossível cumprir a lei. Então se a ideia é criar algo que seja impossível de alguém cumprir, isso acaba trazendo para os seguidores daquela religião, ou para os membros de uma determinada igreja, isso acaba trazendo o espírito do medo, é a teologia do medo. Então, você não cumpriu, você pode estar correndo risco, você pode estar perdendo alguma coisa. Olha, cuidado, não faça isso. Cuidado, porque a opressão vai entrar na sua casa. É porque se o espírito é da lei, ele suscita a culpa. E, consequentemente, te gera o medo da punição. Então, se você não conseguiu fazer, se é espírito de lei, se é legalismo, não fez, tem punição. E as pessoas, é exatamente isso que você está dizendo, pastor Maurício. As pessoas se sentem coagidas, porque esse tipo de espírito da lei, de doutrinação que se cria, é exatamente para se fazer dominação a partir da coerção. É a partir do medo. Então, se você não fizer, não vai para o céu. Se você não fizer, você, cuidado, tem uma punição de Deus. As coisas não vão dar certo. Você não cumpriu a semana inteira que você tinha que cumprir com tal requisito que a igreja disse para você fazer, as coisas vão dar errado. Depois tem uma doença do seu filho, você não sabe por que seu filho ficou doente. Também, você não veio na oração às 3 horas da manhã e tal, ficou faltando, não obedece. Não, você não obedece e tem as consequências. Cuidado, você vai te bater de carro, porque você tinha que estar aqui na igreja, que tinha um encontro aqui, um grande congresso, um grande seminário, ia ter aqui na igreja, aí você não veio, foi viajar de férias, cuidado, você vai sofrer um acidente lá, vai ter perda total, alguém da sua família, e o pior de tudo, é quando isso acontece de fato. Isso é o pior, porque ter um acidente de carro, ter uma enfermidade, isso faz parte da existência. O pior é quem tem carro, quem tem carro, está sujeito a bater uma hora. Quem tem filho, está sujeito ao filho ficar doente, não tem jeito, isso faz parte da existência, qualquer um pode ficar doente. Então o sol brilha sobre justos e injustos. Aí você não foi no bendito congresso, no bendito seminário, que você tinha que ir, aí veio de lá assim, acontece um problema depois e tal, aí justamente naquela semana que você não foi, naquele dia que você não foi, viajou, aí seu filho pegou dengue, aí o pastor Amarildo, está vendo aí, você não foi na igreja, na ICCG, que tinha um seminário, não foi lá. Aí você não atendeu lá a orientação que foi dada, aí está aí, agora está aí o prejuízo, está vendo aí? Isso aí Deus está cobrando de você. Então a primeira coisa que se tem que perceber, né, é que o espírito da lei, pastores,
não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ele se compreende em Cristo, porque as palavras de Cristo, aquilo que ele ensinou, ele mesmo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então é fácil, ou melhor, ficou mais fácil agora da gente identificar o que de fato cada um de nós estamos vivendo. O espírito da lei, a gente já sabe agora, a partir da carta aos Gálatas, do que se trata. É um evangelho héteros, é um evangelho outro, diferente do de Cristo, diferente do que ele ensinou. Geralmente... E ele fala além, né? Porque é acréscimo que é feito, né? Acréscimo. O evangelho que vai além daquele que vos ensinei, ele vai falar aqui. E é interessante pelo seguinte, pastores e irmãos, geralmente a gente vai observar o seguinte: quando se vive o evangelho de Cristo, você consegue encontrar respostas para todas as coisas em Cristo. Cristo é a resposta para tudo. Cristo é a resposta para todas as demandas que se tem da vida. Esse é o evangelho de Cristo, porque ele te prepara, gente, para a existência, para a vida que você vive agora. Ele te prepara para você ser um ser humano na sua existência. Ele te prepara para você ser sal da terra, para você ser luz do mundo. Ele te prepara para você viver na sociedade em que você vive, como um crente, como alguém transformado em Cristo. Quando você se depara com outro evangelho, pastores e irmãos, geralmente você não tem resposta. Geralmente as respostas para esses enigmas que se constroem na mente da pessoa, e aí eu quero entrar num outro passo aqui, e numa outra linha do que Paulo escreveu. Geralmente a resposta para tudo que você não encontra a resposta em Cristo, vocês vão perceber que a resposta, ela vem de uma experiência particular. Na verdade, em Cristo a resposta é de tudo, né? Isso que eu quero dizer. Em Cristo, no evangelho de Cristo, você tem resposta para tudo, é o que eu disse. Certo. Amém? Amém? Amém, irmãos? Em Cristo, você tem resposta para tudo. Quando você não está em Cristo, quando você está em outro evangelho, você não encontra a resposta, não tem resposta. E geralmente, presta atenção por favor, a resposta vem de uma experiência pessoal. A resposta vem de algo isolado que alguém tenha vivido. Então, vejam o que Paulo disse aqui, por favor. Paulo disse assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então vejam que aqui, eu acho que não está aparecendo a imagem, está só o som, não é isso? Pode falar, Renato, o que houve? A 3410. Todo mundo ouviu. Todo mundo agora tem que trocar. Nós vamos hackear esse celular seu agora. O celular é igual uma carta aberta, pode abrir. Está tudo resolvido. Deixa eles liberar lá, que eu não sei se não está aparecendo imagem, né? Meus irmãos, os irmãos que estão online, nós tivemos uma queda na transmissão com a câmera que estava sendo usada, e nós já estamos substituindo, mas eles estão ouvindo. Os irmãos estão ouvindo, digam aqui. Ainda estão ouvindo ou não estão ouvindo? Os irmãos que estão online. Não estão ouvindo? Me parece que não estão ouvindo. Não, estão ouvindo aqui, ó. Sim, estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Então segue, Amém, é só a imagem. Estão ouvindo. Amém, irmãos? Vocês são maravilhosos. Irmãos, então vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então, no outro evangelho, você não tem resposta em Cristo. A resposta fica refém, na maioria das vezes, de uma experiência particular de alguém. Geralmente baseado em sinais místicos que alguém tenha vivido. Experiências místicas. Experiências místicas. Experiências místicas que alguém tenha vivido. E aí Paulo vai dizer, por exemplo, e eu queria ouvir o comentário de vocês,
do evangelho que tenha sido anunciado por anjos. Isso me parece ser alguma coisa mística. Paulo está reforçando essa ideia de que não existe outro evangelho. O heteros evangelho não existe, ele é um acréscimo. E aí, para reforçar isso que ele está dizendo, porque ele está refutando essa ideia de que existe um outro evangelho com acréscimo, além daquele que ele ensinou, e ele diz assim, ele usa um extremo aqui, parece simplesmente que ele está sendo extremista no que está falando, né? No versículo 11, quando ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é que não, né, Maria? De onde é que é mesmo? É no 8, 9. 8 e 9, então vamos lá. É isso aí. Então, Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então ele está usando o extremo. Se descer um anjo de Deus aqui e ensinar um evangelho diferente desse que eu ensinei, onde Cristo salva pela graça, onde você está seguro pela graça dele, nada diz respeito ao que você faça, o que ele já fez por você. Se algum anjo vier do céu e disser isso, disser diferente disso, esse anjo deve ser maldito, é anátema. É o que ele está dizendo. Agora, os irmãos, observem. Por que Paulo usou essa expressão de um anjo descendo do céu? Simplesmente porque ele queria mostrar o aspecto sobrenatural de um anjo, para mostrar... Será que era simplesmente isso? Isso me faz lembrar um tipo de pensamento que existia, inclusive naquela região que era de domínio grego. Era o problema que existia na igreja de Colossos, sobre o qual nós falamos aqui na última quarta-feira. Existia um pensamento, existiam grupos naquela ocasião. Não é exatamente esse o problema que ele está tratando aqui na carta aos Gálatas, na Galácia. Mas existiam grupos naquela ocasião que eram conhecidos como gnósticos, não na ocasião. Esse nome gnóstico vem depois, lá no século 2, 3. Mas a palavra gnóstico significa conhecimento. Eram grupos religiosos, cuja origem da religião deles, ou os fundamentos da religião deles, vinha da filosofia grega, onde eles faziam cultos a anjos, e eles diziam que as revelações de Deus não tinham cessado com os profetas e com os apóstolos, mas que Deus continuava manifestando os seus mistérios, Deus continuava falando com eles, gnósticos, de tal forma que era com eles que Deus falava, porque os demais não eram espirituais como eles eram, não eram especiais. Então os gnósticos se colocavam como uma classe especial que intermediava praticamente a relação da igreja com Deus. Então Deus falava com eles. Então eram cultos que eles faziam de mistérios, onde Deus iria revelar coisas novas a eles. E eles tinham uma ênfase em culto a anjos. Então, não por um acaso, penso eu, Paulo está usando essa expressão aqui. Ele está querendo colocar o extremo, ainda que um anjo venha do céu, mas ele também está de tabela, por assim dizer, também atacando esse pensamento gnóstico. Porque você imagina assim, um gnóstico na época dizendo assim, reúne a igreja e diz assim, olha, um anjo de Deus esteve presente aqui, eu vi um anjo de Deus aqui e numa visão, e esse anjo dizia que era para cada um dos irmãos que está aqui hoje, deixar tudo que tem no bolso aqui no culto, por exemplo. Mas você imagina, foi um anjo de Deus, olha o peso que isso tem. Então, se alguém diz isso, você vai fazer o quê? Bom, no mínimo, por medo, ele pode dizer assim, e o anjo disse que aqueles que não fizerem vão sofrer algum tipo de problema ao saírem daqui. Bom, você vai deixar até o relógio aqui, não é verdade? Que ele usou o anjo. Então, a questão de culto a anjos e de visões de anjos, e Paulo fala lá aos Colossenses, visões que não tiveram, foi segundo a sua carne, mas usa o anjo de Deus, não que os anjos não se manifestem, tá? Estou contextualizando aqui. Usa a figura do anjo para dar peso àquilo que eles estão dizendo. É por isso que Paulo fala assim, ainda que um anjo venha do céu e fale outro evangelho, não adianta. Se ele colocar acréscimo, se ele disser que você tem que guardar algum dia, se ele disser que você só vai para o céu se você vier todo dia, que você tem a sua salvação sob risco, se você não cumprir todas as orientações, se o anjo disser isso, esse anjo não é de Deus, porque é o peso que se usa. E pastor Maurício e pastor Amarildo, a gente percebe isso hoje no mundo cristão, sobretudo evangélico,
de uma forma geral, a gente percebe isso. Se coloca a figura do anjo para validar, para dar peso às revelações ou manifestações sobrenaturais do Espírito. Sempre tem um anjo, alguma coisa que o anjo veio, que o anjo falou, que é para dar credibilidade e dar peso. Porque se o anjo veio, está lá no céu com Deus, veio aqui e falou para você fazer, como é que você não vai fazer? Então Paulo está dizendo assim, ainda que um anjo venha aqui e diga, olha, você tem que agora, a doutrina agora da salvação é assim, 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 mudou. Ou a partir de agora você tem que fazer esse ritual, antes de começar o culto você tem que fazer esse ritual. Se o anjo disser isso, ele é anátema. Você imagina, se Paulo está indo a esse extremo. Porque é possível que as pessoas se valessem de anjos, de manifestações de anjos, para justificar os acréscimos que queriam fazer ao evangelho de Paulo, transformando-o assim em um héteros evangelho. E esses acréscimos, trazendo para os nossos dias, não estamos aqui dizendo de A ou B, mas esses acréscimos nós podemos observar, né, no mundo religioso, né, onde o espírito religioso ele permeia, ele vem ditado, como o pastor Jolito muito bem colocou, que foi um suposto anjo que assim o disse, né, para dar credibilidade, para que não haja questionamentos. Como eu vou questionar a palavra de um anjo que veio, deixou os céus e veio até aqui para dar a sua orientação? Então, as chamadas circulares ou comunicados, que nós muito bem conhecemos em várias denominações, elas tentam dessa forma fazer com que o baixo clero fique sob o domínio desse medo. Então, se eu não cumprir aquilo que um anjo veio do céu e revelou para este momento, se eu não cumprir, eu não vou ser salvo, a minha salvação ela não vai ser admitida nos céus. Quando, como nós já sabemos, a salvação ela já foi paga, Jesus já pagou na cruz do Calvário, pela sua graça, né? O evangelho da graça, intrínseco em nós, no nosso interior, né? Jesus habitando em nós, nós como semelhança de Cristo, os nossos atos e atitudes, nós já temos essa salvação, o preço já foi pago. Então não vai ser um acréscimo, como Paulo estava dizendo aqui, além do evangelho, além da letra ou outras coisas parecidas, para fazer com que as pessoas fiquem amedrontadas, né, e fiquem ali aquarteladas, tentando cumprir, como não cumpriam as leis, cumprir essas determinações do mundo religioso, que nada mais é para, como o pastor Maurício também disse, cercear, né, a liberdade das pessoas. Você não deixa de congregar com amigos, com familiares, porque eu tenho que cumprir aquilo que o anjo determinou. Então é importante conhecermos como estamos conhecendo. Eu falo por experiência própria aqui, ao vivo para os irmãos. É um momento ímpar na minha vida e conhecer o Evangelho da Graça, como estou conhecendo aqui, juntamente com todos os irmãos. Muito bem, queridos irmãos, amigos, a gente começa então agora a caminhar para o encerramento dessa devocional e desse entendimento que nós construímos aqui de forma muito amistosa, né? De forma muito tranquila, a respeito do que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. De maneira que, assim sendo, a gente pode concluir fazendo um breve resumo a respeito de tudo que se foi dito aqui, até para que todos vocês consigam aplicar na vida e na prática a partir de agora. Então, por um lado, havia um grupo bem expressivo e bem dominante, bem persuasivo de judeus que queriam convencer e fascinar os irmãos que estavam nas igrejas daquela região de que, além do evangelho da graça, eles eram obrigados a cumprir os preceitos da lei. De maneira que, através daquilo, manifestava-se então o espírito da lei, que trazia para todos os irmãos um jugo muito pesado, difícil de se cumprir. Então aprendemos aqui, neste devocional, que nos dias de hoje, o que se traz para os nossos dias é o mesmo espírito da lei, de maneira que somos capazes de identificar no mundo cristão, de uma forma geral, este mesmo jugo que se impõe às pessoas, o que de fato é muito difícil de se cumprir. Pastor Maurício, por outro lado, é um jugo por um lado, mas por outro lado, as pessoas estão tão acostumadas a serem reféns desse tipo de jugo e a viverem nesse tipo de legalismo, de doutrinação,
que elas não conseguem viver sem isso. Não. São como escravos. Se tornam reféns. São como escravos que não conseguem viver a liberdade depois que a libertação foi proclamada. Ou seja, ele tem que estar debaixo de um jugo. Ou seja, eu estou dizendo para você que você é livre em Jesus. Quem está aqui, por exemplo, é livre inclusive para nunca mais vir aqui nessa igreja. Veja, quando eu digo isso, eu estou fazendo, e nós estamos fazendo aqui, pastor Maurício, um contra-marketing de fato. Que eu estou dizendo que você é livre em Cristo, salvo em Cristo. Se você for para sua casa, nunca mais vier aqui, nunca mais foi igreja nenhuma, você ainda assim é salvo. Óbvio que as pessoas precisam se reunir, porque se instruem, Paulo fala sobre isso, porque salmodiam juntos, né? Vão cantar salmo, doutrina e profecia e por aí vai. A reunião tem o seu benefício e é importante, mas ainda que isso não aconteça nunca mais, ainda assim você não perdeu a sua salvação. Então a salvação te liberta, mas te coloca também num nível de consciência, de maturidade, de responsabilidade sobre essa salvação que você alcançou em Cristo. É simples desse jeito. Eu não preciso dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Só que as pessoas, pastor Maurício, não conseguem viver essa liberdade. Elas estão adestradas como macaquinhos. E você precisa dizer, você pode isso, não pode aquilo. Aqui você não pode barba, aqui você não pode calça, aqui você não pode saia até acima do joelho, abaixo do joelho você pode, aqui você não pode cabelo assim, pode assado, aqui você tem que vir pelo menos em 70% dos cultos. Essas coisas acabam sendo, Jordilton, até um termômetro para a santidade, né? As pessoas associam isso ao ser que se torna santo. Então, mas eu quero chegar num outro ponto, pastor Maurício, que é esse da responsabilidade, porque quando eu digo o que a pessoa tem e o que não tem que fazer, e coloco lá no escopo, daqui na igreja você tem que fazer essas coisas essa semana, na outra semana você tem que fazer outras, há pessoas que gostam disso, eu digo, muita gente gosta desse tipo de coisa, porque se ele consegue de alguma forma cumprir, ou cumprir mais ou menos, ele fica agora descansado, ou seja, fiz a minha parte, isso é lei. Não fiz a minha parte. Deus disse pelo anjo, que é o anjo ali, né, que essa semana tinha que vir à igreja a semana inteira, 3 horas da manhã, para buscar Deus. Aí ele conseguiu fazer. Falou assim, agora eu quero minha bênção. Bater na mesa de Deus assim, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou pelo seu anjo. Então, cadê minha bênção? O Senhor prometeu a bênção, cadê a bênção? E às vezes a bênção não vem. Não vem. Então ele fica numa posição cômoda, porque se ele conseguir atender algum requisito, ele ficou tranquilo, fez a parte dele. E quando na verdade ele deveria exercer o evangelho, onde tem que haver misericórdia, tem que haver o amor, tem que haver o acolhimento, tem que haver o perdão, tem que haver a mão estendida. Isso ele não faz, porque ele já cumpriu as regras que a igreja dele mandou ele cumprir, e aí ele faz tudo isso, mas dentro de casa ele é uma desgraça, desculpa a palavra, desgraça é quem não tem graça, com a esposa, com os filhos, ele é espancador, ele humilha as pessoas, ele é enrolado nos negócios dele, ele é enrolado na vida dele fora da igreja, ele é mentiroso, ele é sonegador, tudo isso ele é, mas ele se sente confortável, porque ele cumpriu as regras da igreja. Isso é um grande mal, e é por isso que algumas pessoas não vão ficar aqui nessa igreja, elas vão ficar nessa igreja aqui, estou falando especificamente dessa, pastor Maurício, porque nós não vamos dizer aqui o que você tem e o que você não tem que fazer. Aqui você vai ganhar consciência do evangelho, no Espírito de Cristo, vai ser responsável por sua vida. Ninguém vai ficar te cercando aqui, te dominando para dizer o que você pode e o que você não pode fazer, para que você pense que com isso você vai para o céu, porque o céu é a sua responsabilidade naquilo que Deus fez com você, te salvou pela graça, te alcançou pela graça, e você é responsável agora por desenvolver a sua salvação. É esse o nível de liberdade que o evangelho proclama, liberdade com a responsabilidade em Cristo. Agora, as pessoas não estão acostumadas com isso, e alguns não vão ficar porque vão dizer, não, porque na igreja não tem doutrina. Ele acha que doutrina é esse cerco que faz. A igreja é fraca de doutrina, não tem, porque ele está acostumado com essas regrinhas que ele está pensando que vai levar para o céu. Desculpe te interromper, mas já te interrompi, você pode faz todo sentido, prosseguir. Faz todo sentido o seu acréscimo, e eu ia dizendo, né, dessa compreensão final que a gente precisa ter, por um lado, esse espírito da lei, e que na verdade ele não cria e não provoca na vida das pessoas a consciência do evangelho. A consciência do evangelho, ela não pode se manifestar através de uma obrigação, né? A consciência do evangelho, ela vem pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Jesus, que opera, fazendo com que cada um de nós, todos os dias, nos pareçamos com Ele, espiritualmente, como ser humano também na existência, e é o que é importante. Isso é consciência. O Evangelho vem, se instala, e ele te dá consciência, te dá responsabilidade. As regras, elas não provocam isso. Na verdade, elas fazem, as regras,
com que as pessoas cumpram por medo, na maioria das vezes. Ficam bitolados. E ficam betolados e acabam vivendo dessa forma. Por um outro lado, a gente está caminhando para o fim. Por um outro lado, nós falamos aqui um pouco, mesmo não sendo o foco desta carta de Paulo, mas falamos aqui um pouco, aproveitando o gancho da semana passada, que foi a carta aos Colossenses, um pouco a respeito destas experiências místicas. E é importante dizer nesse encerramento, irmãos, que nós não dissemos aqui em nenhum momento que descremos de dons espirituais, que não acreditamos em experiências que Deus possa dar com os anjos, de maneira nenhuma, até porque essas coisas estão registradas aqui na Bíblia, elas existem, acontecem e são parte do Evangelho. O que nós estamos aqui tentando entender, tentando compreender, construindo uma compreensão, é que nos dias de hoje todas estas coisas acontecem, tanto o místico como a doutrinação, o legalismo, isso tudo acontece como instrumento de dominação das pessoas. Seja o místico e seja a doutrinação, isso se junta para dominar as pessoas. É um uso abusivo, né, que se faz desses elementos, dos dons espirituais. E acaba que o Deus desse outro evangelho, que é o evangelho diferente do de Cristo, ele se torna um Deus que coage as pessoas, que vigia as pessoas, um Deus que diminui as pessoas, um Deus que não te dá liberdade, que não te dá autonomia. Justiceiro, isso, punitivo, justiceiro, e todos esses adjetivos aí que não tem nada a ver com Deus. Até porque, para se conhecer Deus, vale a dica, você tem que olhar para Cristo. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Nele estão escondidos todos os segredos do conhecimento. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Amém? Amém. Vamos, nós estamos no fim. Concluir, 10 segundos aqui. Dentro do que o pastor Jodilto colocou, a pessoa cumpre uma semana orando 3 horas da manhã e depois ele vai buscar diante de Deus a sua recompensa, né? Afinal de contas, ele cumpriu aquilo que estava determinado. Vira barganha, ela não vem, e aí ele vai procurar quem o orientou a fazer aquilo. E a resposta é: não, mas o problema é seu, você é um servo devedor, não se esqueça disso. Por mais que você faça, você não vai conseguir alcançar. Ou seja, anula o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus na cruz do Calvário, tudo que ele fez, né, para alcançar a sua vida, né, para que o evangelho da graça fosse trazido até você, é colocado em segundo plano. Então é muito importante, os pastores sempre ressaltam aqui, termos a consciência do evangelho da graça. Muito bem, nós vamos cantar mais um louvor. Os irmãos, fiquem à vontade. Louve ao Senhor. Invisível, mas louvor. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais esse devocional da Igreja Cristã Comunidade da Graça. Queremos agradecer a sua participação aqui conosco, pela internet, os irmãos que estão aqui presentes conosco também, mais um ensino, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos acerca do Evangelho da Graça de Jesus, Lembrando aos irmãos que no próximo sábado, 19h30, e no domingo, também 19h30, estaremos aqui unidos no mesmo propósito de adorar e de engrandecer ao nome do Senhor. Convido os irmãos que estão aqui a estarem de pé para orarmos, encerrando, glorificando ao Senhor por mais este momento que estivemos juntos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar, Senhor, pela oportunidade de aprendermos acerca do Evangelho da Graça de Jesus, que não nos impõe regras, peso, mas que nos dá a liberdade de conhecermos a Cristo como Ele é. Que o Senhor possa dar uma noite de paz, de alegria a todos os irmãos que aqui estão, os que estão em casa. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os irmãos, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, um grande abraço a todos e a paz do Senhor.